Ação importante mira INSS e vai direto em segurados que vão passar por perícias esse ano. Bloqueio no orçamento deve ficar próximo a R$ 3 bilhões graças à revisão de gastos do INSS. Estimativa é poupar quase R$ 11 bilhões com ações de combate a fraudes e implementação do ATESMED. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, deve fazer um bloqueio próximo a R$ 3 bilhões nos gastos de custeio e investimentos dos ministérios para evitar um estouro no limite de despesas previsto no novo arcabouço fiscal. O cenário inicial era de uma trava entre R$ 5 bilhões a R$ 15 bilhões, como mostrou a Folha, mas a economia de recursos com a revisão de gastos do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, gerou um fôlego um pouco maior do que vinha sendo esperado. Segundo técnicos do governo, o executivo vai incorporar uma redução de R$ 10,9 bilhões com a revisão dos benefícios previdenciários. O efeito líquido será um pouco menor, mas ainda acima dos R$ 10 bilhões, porque uma parcela desse valor será reservada para investimentos em tecnologia no INSS para ajudar nas ações de combate a fraudes. Outras despesas obrigatórias também foram reduzidas nas novas projeções, e o saldo conjunto dessas alterações contribuiu para diminuir a necessidade de segurar gastos dos ministérios. O bloqueio ocorre quando as despesas obrigatórias sobem, o que demanda uma contenção das discricionárias, que incluem custeio e investimentos públicos, para manter o montante total dentro do limite de gastos do arcabouço. Não se trata de um contingenciamento, outra modalidade de trava usada quando a meta de resultado primário está em risco. Com a alta de arrecadação no início do ano, o cenário fiscal mais benigno permitirá ao governo divulgar o primeiro relatório de avaliação do orçamento na próxima sexta-feira 22, sem necessidade de contingenciamento. O ganho com a revisão do INSS foi um ponto-chave para a definição do valor do bloqueio para acomodar o crescimento das despesas obrigatórias. Técnicos trabalhavam para mostrar que a revisão dos gastos da Previdência chegaria a pelo menos R$ 10 bilhões, o que foi plenamente alcançado. Uma nota técnica foi elaborada para fundamentar a projeção. Trata-se de exigência do TCU, Tribunal de Contas da União, que costuma analisar no detalhe as premissas utilizadas nas estimativas. Segundo interlocutores, as despesas com benefícios previdenciários devem sair dos atuais R$ 879,9 bilhões para cerca de R$ 891 bilhões, um aumento próximo de R$ 11 bilhões. Mas a pressão seria ainda maior se não fosse o trabalho da revisão de despesas. Sem essa economia de recursos, o gasto do INSS ficaria ao redor de R$ 902 bilhões. A principal aposta do governo para cortar despesas é o ATESMED, sistema que recebe atestados médicos online para pedidos de auxílio-doença, dispensando a perícia presencial. A ferramenta usa a inteligência artificial para fazer cruzamentos de dados e detectar falsificações e fraudes. Segundo técnicos do governo, a economia com o ATESMED deve ser superior a R$ 5,5 bilhões. O valor considera o uso do sistema em cerca de 85% das análises de requerimentos do auxílio-doença até junho. Em dezembro, essa proporção estava em quase 50%. A agilidade do sistema evita o pagamento do benefício por um período mais longo do que o necessário. A duração média dos auxílios concedidos via ATESMED está entre 60 e 70 dias, contra 300 dias de um benefício que precisa aguardar perícia presencial. O grupo técnico também mapeou outras ações que podem poupar recursos, como detecção de inconsistências nos auxílios, prevenção e contenção de fraudes previdenciárias, cobrança administrativa de benefícios indevidos e ferramentas de segurança da informação. Interlocutores afirmam que as estimativas de economia com a revisão do INSS são conservadoras e que é possível ampliar esse valor ao longo do ano, conforme a implementação das ações. Sem essas medidas, o bloqueio ficaria na faixa mais alta das projeções iniciais, perto dos R$ 15 bilhões. O risco de esse cenário extremo prevalecer, porém, foi descartado com a nota técnica do INSS. Na visão do governo, o primeiro relatório deve consolidar um cenário benigno para as contas públicas, muito diferente das preocupações de poucos meses atrás, quando o debate fiscal era sobre o tamanho do contingenciamento que o ministro Fernando Haddad, Fazenda, teria de fazer para cumprir a meta de déficit zero. Em entrevista à Folha publicada no início de fevereiro, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, antecipou que os ganhos de arrecadação ajudariam o governo a fechar o primeiro relatório com um contingenciamento próximo de zero.
A estratégia agora é usar esse fôlego para adiar ou até afastar qualquer eventual debate sobre flexibilização da meta fiscal. Espero ter lhe ajudado. Daqui a pouco eu volto. Eu sou Isis Nascimento.